Olá, boa noite. Está no ar mais um Equilibre-se, o nosso encontro semanal para falar sobre qualidade de vida, bem-estar. E hoje o nosso assunto vai ser a campanha Setembro Amarelo, um mês de valorização da vida. Por isso já está ao meu lado a psicóloga e diretora do setor de saúde mental da Secretaria de Saúde aqui de Erechim, Juliana Deboni. Seja muito bem-vinda, Juliana. Boa noite. Obrigada, boa noite, Isabel. Muito obrigada pelo convite. Bom, Juliana, quando a gente fala nessa questão de saúde mental, todos os anos, principalmente nesse mês, é reforçada essa atenção nos debates, nas conversas, nas campanhas. Mas a gente sabe que é algo permanente e que, principalmente depois dos momentos mais críticos da pandemia, muito se falou que as pessoas não seriam mais as mesmas, né? No sentido de valorizar mais a vida, mudar a questão de como ver o dia a dia, como enxergar o dia a dia. É possível a gente já ter um panorama mais concreto, tanto desse impacto delicado, difícil, que a pandemia teve na rotina da maioria das pessoas, principalmente aqui considerando Erechim? Bom, Isabel, a tua pergunta, eu vou iniciar dividindo a minha fala em dois momentos, né? No setembro, está trabalhando o Setembro Amarelo e é uma campanha que tem pego, as pessoas sabem que é referência à prevenção do suicídio. Nós estamos com uma abordagem de trabalhar prevenção e promoção em saúde mental, né? É muito complicado qualquer pessoa falar sobre suicídio, é um tema muito importante. O Setembro Amarelo trabalha com o conceito agora de pós-venção. O que acontece depois que aquela situação, com aquela família. Então, eu fico preocupada com alguns desdobramentos da campanha, de modo que não se estigmatize muito as famílias em sofrimento em função de um adoecimento psíquico tão grande. Sobre a pandemia, muito antes da pandemia, muitos pesquisadores, muitas pessoas que fazem assistência em saúde mental têm se preocupado quanto o campo da saúde mental desencaminhou algumas discussões no sentido de individualizar e patologizar a pessoa que manifesta aquele sofrimento psíquico. Quando eu individualizo, eu diagnostico alguém, eu esqueço que o contexto onde as pessoas estão inseridas pode estar adoecido. Então, muitos pesquisadores, muitos teóricos, nós, trabalhadores da saúde mental, estamos desenvolvendo essa questão, por que as pessoas estão adoecendo? Como o mundo está organizado que contribui para que as pessoas adoeçam? Se pensa, quando a gente pensa numa campanha do Setembro Amarelo e se pensa no adoecimento psíquico que culmina, o adoecimento psíquico intenso, né? Um transtorno mental severo e persistente, a gente tem que pensar quais as condições de vida das pessoas, né? O que torna uma vida passível de ser vivida. As pessoas precisam, para ter saúde mental, de moradia, de alimentação, de estudo, mas também de redes de lazer, de suporte social. A gente precisa ter uma sociedade ancorada para que as pessoas, sim, vão adoecer, mas que as pessoas adoeçam menos. Então, todo esse movimento e essa percepção, ela vinha desde antes da pandemia. Sim, temos que pensar no que aconteceu no período pandêmico, que de alguma forma intensificou o adoecimento mental, mas temos que pensar que laços, coisas tão óbvias como a solidariedade, né, que tem que prevalecer para que fortaleça a comunidade, para encarar os desafios e que às vezes a vida é muito difícil de ser vivida, né? Sem sombra de dúvidas, Juliana. E esse cuidado é permanente, quer dizer, todos os dias. Claro que a gente tem momentos que chamam mais atenção, por exemplo, as campanhas também reforçam, mas a gente sabe que dentro de cada família, de cada indivíduo em si, isso deve ser trabalhado diariamente. E cada dia é um dia, nem todo mundo... A gente não está bem todos os dias, mas a gente tem que fazer o possível, né? E encontrar esses fatores, como tu disseste, certo? Claro, a lógica que eu posso compartilhar contigo, que a gente vem pensando e vem construindo, e eu me refiro daí como município, não como uma política pontual, mas como a construção de uma política pública de saúde mental, construção dos técnicos de saúde mental do município, que nós estamos tentando pensar
é um olhar que promove e previne o adoecimento, é um olhar que se volta para a infância, né? Se nós queremos pensar na saúde mental de uma comunidade, nós temos que pensar nas condições das nossas crianças, qual o olhar que se tem para a infância, como essas crianças estão se desenvolvendo, né? Nós estamos, nesse sentido, tensionando, está para aprovação do Ministério da Saúde, já foi aprovado pelo Estado, a implantação de um CAPSI no município, um centro de atenção psicossocial para a infância e para a adolescente, que muito mais que atender a infância e a adolescência, vem para tensionar um diálogo sobre quais os melhores jeitos das crianças se desenvolverem. É aí que se promove, se previne o adoecimento psíquico, né? Então, é permanente, sim, mas tem campos que são mais sensíveis, que a intervenção é mais acertada. E nós pensamos, nesse momento, esse olhar para as crianças, para os adolescentes. Quando a gente pensa na infância e na adolescência, a gente tem que pensar nas mães, na sobrecarga materna. As mulheres estão trabalhando, estão no mercado de trabalho. Então, são todas essas questões, essas políticas transversais que atravessam e que resultam, no limite, na qualidade de vida, na saúde mental daquela comunidade e da população. Claro, com certeza. Bom, e Juliana, quando a gente fala em família, em grupos de amigos, como que, porventura, pode acontecer aí uma rede de suporte também por parte das pessoas que a gente convive, como ajudá-las, como fazer essa abordagem, porque nem sempre as pessoas falam, muitas vezes elas não falam sobre os sentimentos, né? E como que isso pode se tornar algo de mais leve, com mais diálogo? Nenhuma vida é passível de ser vivida sem redes de suporte, sem redes de solidariedade. Então, como exercer a solidariedade? Isso não é algo, Isabel, inédito, inaugural, que a gente está construindo agora. Nós estamos nas discussões, eu cito aqui os técnicos em saúde mental, nós estamos resgatando sentimentos que embasam e que dão sustentação para a vida em comunidade, como solidariedade, empatia, acolhimento, paciência e, no limite, o amor. Né? É óbvio que existem manifestações mais intensas de afetividade, isso na nossa vida familiar, na vida conjugal, na vida com os filhos, mas como resgatar o sentimento de amor ao próximo no dia a dia. Então, não tem uma técnica, uma intervenção ou uma dica de saúde mental para as pessoas. É como amar nossos amigos, dentro do possível, das condições daquela família, se dar bem com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, né? Não isolando quem está em adoecimento. Né? Como pensar, sim, e tem algumas situações que a gente vai precisar buscar ajuda profissional, mas não em todas. Muitos dos problemas e dos adoecimentos em saúde mental, eles podem ser enfrentados coletivamente, não necessariamente todos precisam de intervenção técnica ou de intervenção de um especialista. Uma comunidade com redes de apoio forte, elas minimizam as intervenções individuais, né? E isso não é uma exclusividade de Erechim. Se a gente for pensar, a saúde mental no mundo todo se pautou, e muito também, pelo refinamento das tecnologias, como o uso de psicotrópicos, de medicação, e que, sim, é muito importante. Nós, como município, a gente vem adotando e contratando psiquiatras, os nossos colegas médicos psiquiatras são muito importantes, meus colegas psicólogos são muito importantes na construção do cuidado em saúde mental. Mas tem outras ações que não são de especialistas, que são do cotidiano, que são da vida e que a gente deve resgatar. Com certeza, é um exercício constante, né, Juliana? Bom, e falando sobre essa questão de cuidado, de todas as ações que envolvem o nosso dia a dia, mas falando um pouquinho do trabalho que é feito aqui em Erechim pelas equipes. A gente sabe que tem vários projetos, várias iniciativas. Se você pudesse comentar um pouquinho, até para quem não conhece, porventura gostaria de participar, como que pode se envolver também nessas ações?
a Secretaria de Saúde do município de Erechim hoje tem 4 serviços, né, de assistência em saúde mental. Nós temos 2 centros de atenção psicossocial, um para pessoas em sofrimento em função do uso problemático de álcool e outras drogas, que é o CAPS-AD, que fica localizado na Rua Clementina Rossi, e o CAPS-2, que fica localizado na Rua Polônia, que atende transtornos mentais severos e persistentes, que são aquelas manifestações mais adoecedoras, né, do sofrimento psíquico, que as pessoas que frequentam os CAPs precisam de cuidados intensivos, precisam de cuidados de uma equipe multiprofissional. Mas nós também temos um ambulatório de saúde mental, que fica localizado na antiga UPA Covid, e uma equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental. É um dispositivo, a abreviatura dele é a mente, que cuida dos casos levíssimos, leves a moderados, das pessoas que ainda se encontram preservadas e que precisam de algum suporte em algum momento da vida. Para acessar esses serviços, os CAPs são portas abertas, eles não precisam de prévio agendamento, eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Na reorganização do ambulatório de saúde mental, nós organizamos de uma forma que as pessoas podem ligar ou pelo aplicativo WhatsApp, podem procurar e fazer seus agendamentos. E além desse movimento da consulta individual, a nossa tentativa, e daí que é muito importante, como vem sendo ao longo de todos os momentos da história, o papel da imprensa de, sim, fortalecer o cuidado individualizado para quem precisa do cuidado individual, mas fortalecer os nossos grupos, fortalecer grupos sociais, grupos de apoio. Então, é esse movimento que nós estamos tentando também desenvolver junto às unidades básicas de saúde. Hoje, cada UBS do município de Erechim tem um profissional psicólogo que vai fazer esse acolhimento. E esse profissional, em parceria, conjuntamente com a equipe de estratégia da saúde da família, com a atenção primária, está desenvolvendo linhas de cuidados de forma coletiva. Então, com práticas integrativas e complementares, como fitoterapia, musicoterapia, para que as pessoas tenham espaços grupais de pertencimento, né? Cada bairro tem a sua singularidade. Então, qual política pública de cuidado coletivo para aquele bairro? Então, se tem, de certa forma, algum estigma para participar desses grupos, mas o meu convite, a minha fala vem nesse sentido. Como a gente precisa de laços de apoio, né, de sustentação e de suporte social. Então, é dessa forma que a gente vem construindo, né, política pública de saúde mental no município, fortalecendo o cuidado individualizado para quem precisa, né, contratando médicos psiquiatras e pensando, sim, nos casos mais difíceis, nos casos mais complexos, mas tentando fazer um resgate de valores como solidariedade, respeito, empatia, paciência, acolhimento, né? A importância de escutar o outro. Isso tudo é construir o cuidado em saúde mental. Sim, e essas relações são tão importantes, fazem parte do nosso dia a dia, por que não melhorá-las mesmo de forma conjunta, não é mesmo, Juliane? Seja, então, quem precisa, claro, de uma ajuda mais específica, individual, mas sempre junto aí com quem está por perto, né? Seja os familiares, amigos e também os profissionais. Juliana, eu gostaria de agradecer, então, a sua participação aqui no Equilíbrio. Isso é sempre bom falar de saúde mental. Afinal de contas, todo mundo, em algum momento, né, tem dias que estamos melhores, outros dias nem tanto, e sempre é bom conversar, falar sobre o assunto e procurar ajuda sempre que preciso, certo? Muito obrigada. Boa noite, então. Boa noite também a vocês que nos acompanharam. Lembrando que você pode assistir a esse e outros programas aqui na página do Jornal ETV Bom Dia. Tenham todos uma excelente semana.